Olá, boa noite. Hoje a gente tem uma notícia especial gravado aqui de Washington, virtualmente. Estou aqui no hotel e a Mônica De Bolle, que é a nossa entrevistada, está na casa dela e ela vive há bastante tempo já aqui nos Estados Unidos. Vocês conhecem a Mônica De Bolle, ela é uma economista muito lida, muito acompanhada no Brasil. Nós vamos falar sobre a vitória do Donald Trump, republicano que volta à Casa Branca depois de não ter sido reeleito em 2020. A Mônica é economista formada, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tem mestrado pela PUC do Rio, tem doutorado pela London School of Economics. Ela também é professora da Universidade de Georgetown e é pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics. A Mônica também tem formação em imunologia e microbiologia. Ela acompanhou muito o que aconteceu aqui na pandemia em 2020. Mônica, é um prazer conversar com você. Boa noite. Obrigado por dar essa entrevista para a gente aqui. Boa noite, Kennedy. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Mônica, imagino que assim, o resultado a gente viu o que aconteceu. O Trump ganhou. Agora de manhã, quinta-feira, quando gravamos essa entrevista, já tem 294 delegados no colégio eleitoral, a Kamala Harris apenas 223. São necessários 270 dos 538 delegados no colégio eleitoral. Ele venceu. E venceu em estados pêndulos fundamentais, né, nos quais a Câmara tinha que ter vencido. Mas, de um modo geral, por que você acha que o Trump conseguiu voltar à Casa Branca? Essa é a pergunta, né, Kennedy? Eu acho que está todo mundo tentando entender, e ainda é difícil, porque como a contagem de votos ainda não acabou, assim como você acabou de mencionar, a gente ainda não tem todos os dados e tudo para a gente poder olhar e ter assim uma noção um pouco melhor do que aconteceu. E eu não tenho como enfatizar isso o suficiente, porque até que a gente tenha esses dados, tudo que vocês que nos ouvem, eu e Kennedy aqui, tudo que vai estar disponível para as pessoas não passa de especulação, porque na realidade, para fazer uma análise embasada, você precisa ter dados, senão você não consegue analisar nada. E no momento o que eu estou vendo é muita gente que tem teorias na cabeça sobre o que aconteceu e as pessoas estão usando essas teorias para fazer análise. Isso não é análise, isso é especulação. Então, a gente ainda está muito no terreno especulativo. Tendo feito todas essas ressalvas, tem uma ou outra coisa que já dá para dizer. Então, o que dá para dizer? A gente sabia desde o início, e nós conversamos isso, né, Kennedy? Eu com você e com o Zé Roberto Toledo e tudo, ao longo desse tempo, que essas eleições iam ser determinadas pelo comparecimento às urnas, pelo chamado turnout, né? Então, pelo comparecimento dos eleitores. E os democratas sempre acharam que tinham uma vantagem nessa busca pelo voto. Então, Porque o voto aqui, né, Mônica, é bom explicar, o voto aqui não é obrigatório. Então, você tem que mobilizar o seu eleitor para ele comparecer. Você estava dizendo que os democratas sempre achavam que tinham vantagem nessa mobilização do seu eleitorado, não é isso? Os democratas sempre tiveram eles sempre, de fato, conseguiram mobilizar melhor e eles sempre tiveram uma campanha no solo, como a gente diz, mais eficaz do que os republicanos. A gente viu isso claramente em 2020, não viu isso tão claramente em 2016, mas viu um pouco. E existe mesmo essa montagem de recursos para levar as pessoas a comparecer às urnas. O meu filho, por exemplo, que é universitário e tal, e obviamente votou, ele participou desse esforço. Ele foi, bateu na porta das pessoas, foi para a Pensilvânia, rodou a Pensilvânia, na realidade, batendo porta e tudo. Então, isso é comum, é assim que é. A campanha do Trump teve uma estratégia, principalmente no final da campanha, mais para o final, nas semanas, essas semanas últimas, de focar num certo grupo demográfico aqui nos Estados Unidos. Então, o Trump que tinha feito, o Trump e o Vance, o J.D. Vance, né, o vice-presidente dele, que tinham feito uma campanha majoritariamente focada na base e que não saíram muito da base, ficaram na base, mas para esse final, eles começaram a fazer, o Trump principalmente, começou a turbinar a campanha
para tentar levar o voto masculino. Então, eram eleitores que nem provavelmente votariam se não tivesse havido esse esforço, mas houve, e a campanha do Trump fez um esforço de levar essas pessoas, esses homens, às urnas. E foi um recorte de gênero, foi. Porque a gente viu nos comícios últimos que o Trump fez e tudo, como que toda a retórica, toda a armação de cena, toda a encenação, todo o teatro político foi feito precisamente para chamar às urnas esses homens. Homens, não mulheres. As mulheres ficaram mais no lado Kamala Harris, não todas, evidentemente, tem mulheres republicanas que votam no Trump, mas, de um modo geral, as questões relativas à saúde reprodutiva, direitos das mulheres, direitos reprodutivos, essas são questões que estão aqui há muito tempo e mobilizam mulheres espectros ideológicos, e os democratas viam esse segmento demográfico das mulheres como um segmento que eles não teriam muito como perder, dadas essas questões todas que estão Aí colocadas. descuidaram do voto latino, por exemplo, se especulou muito disso, que o Trump conseguiu avançar no eleitorado latino e até negro, que eram eleitorados mais pró-democratas. O que ele incentivou na realidade foi o comparecimento de homens latinos e de homens African American. Foi o que ele incentivou. Ele está focado nos homens. Os democratas ficaram difusamente focados nas mulheres, bem difusamente focados nas mulheres, e não fizeram o suficiente, achando que as mulheres naturalmente iam ter uma postura de apoiar a Kamala Harris. E que o voto latino e o voto African American é tradicionalmente democrata, os democratas não fizeram grandes coisas nesses segmentos demográficos. Então, no final, houve uma leitura completamente equivocada, porque a população latina, assim como a população African American, assim como a população de outras, enfim, de outras características, essas populações todas, esses segmentos demográficos todos, eles não são necessariamente democratas por definição. Existe um conservadorismo. E se a gente olhar para os latinos em particular, os latinos são mais conservadores. Então, não dá para imaginar que esse grupo vota sempre com os democratas. Não vota. Os African Americans também não votam sempre com os democratas. A gente já tinha visto isso nas últimas eleições, né? Não só a de 2016, mas as eleições de meio de mandato, depois as eleições de 2020, depois as outras eleições de 2022. Isso aí já tinha ficado claro. Então, eu acho que os democratas, no geral, possivelmente montaram uma estratégia errada, porque confiaram muito na capacidade de ter a mesma coalizão que tiveram em 2020, e essa coalizão, ela aconteceu, mas não com a mesma força de 2020. Então, de um lado, você tem a força da estratégia da campanha do Trump, que conseguiu levar esses homens que foram o alvo da campanha às urnas, e a vulnerabilidade da estratégia dos democratas, que confiaram demais naquilo que haviam feito em 2020 e que aquilo iria se repetir. E em 2020, né, a gente estava aqui acompanhando, o Trump criticou muito o voto pelo correio, mentia, falando que ia haver fraude. E muita gente desistiu de votar porque achava que não ia adiantar. Dessa vez, ele não cometeu esse erro. Ele, no dia da eleição, um pouco antes, ele falava que podia ter fraude, mas depois que veio o resultado, né, Mônica, acabou o discurso dele sobre fraude. E ele, que não reconheceu a derrota em 2020, é um contraste muito grande. A Câmara vem ontem, faz um discurso reconhecendo, o Biden liga, convida para ir para a Casa Branca e os democratas falam que vão fazer uma transição pacífica. Analisa um pouco isso, como que os democratas receberam essa derrota e marcando essa diferença que é importante, né? A Kamala Harris disse muito bem ontem, assim, olha, aqui quem perde reconhece e se prepara para a próxima eleição. Os democratas estão seguindo os ritos institucionais, né, e constitucionais. Então, eles estão fazendo precisamente aquilo que se espera numa eleição. Numa eleição democrática, você tem um vencedor, um derrotado, é
costume de bom, não, e não só de bom tom, mas importante para a rigidez das instituições e da própria solidez da democracia, que o candidato derrotado se manifeste, e se manifeste de forma construtiva. E foi exatamente isso que a Kamala Harris fez e que o atual presidente, Joe Biden, fez também. Em óbvio contraste com as atitudes prévias do presidente eleito, né? do Donald Trump. Agora, vamos lembrar quem é, e nós dois sabemos muito bem, porque a gente viu isso muito de perto, vamos lembrar quem é o Donald Trump. O Donald Trump é uma pessoa que governa para si. Ele passou 4 anos aqui nesse país governando para ele mesmo. Ele fará a mesma coisa nos próximos 4 anos, só que de forma ainda mais óbvia. Então, se nos primeiros 4 Mais anos ele... autoritária? Você acha que a ameaça autoritária cresceu porque ele dessa vez ele deu uma declaração dizendo que seria um ditador no primeiro dia e está prometendo adotar uma agenda muito dura, por exemplo, falando em deportação em massa de imigrantes. Tem uma ascensão do autoritarismo nos Estados Unidos, Mônica, do fascismo? Até historiadores que resistiam a chamar o Donald Trump de fascista passaram a adotar essa terminologia. Eu não gosto de falar de usar essa terminologia, não. Então, deixa eu fugir dela. Posso fugir Tá dela? bom, claro. Porque eu acho o seguinte, o Trump se mostrou claramente nessas eleições alguém que consegue falar com a sociedade norte-americana. Isso está claro. Ele ganhou o voto popular. Ele venceu no voto popular. Então, Não acontecia desde 2004, né, Mônica? Desde não acontecia desde da reeleição 2004. do Bush. Isso. Então, eu acho muito complicado a gente falar em... Por mais que o Trump tenha dito coisas absolutamente Absurdas, absurdas, hediondas, né? Exato. eu não sei nem Isso. qual é a palavra. Eu acho que a situação que nós estamos vivendo hoje é tão inusitada que a linguagem nos falta. A gente não tem palavras para descrever certas coisas. Mas vamos chamar de absurdo, que parece uma coisa pequena frente do que ele disse. Sim, ele disse várias coisas absurdas. Sim, ele tem inclinações autoritárias. Sim, ele não respeita os marcos institucionais, porque ele governa para ele. Então, se tiver alguma restrição impedindo que ele faça o que ele quer fazer, ele derruba aquela restrição. O que, obviamente, é uma atitude antidemocrática, já que a democracia exige que você se comporte de acordo com as regras. O Trump não é uma Isso. pessoa que se comporta de acordo com as regras. Agora, daí a chamá-lo de autoritário imediatamente e de fascista, eu vejo um problema nisso, porque, no fim das contas, ele foi eleito democraticamente. Claro, tem líderes autoritários que chegam ao poder pela via democrática. A gente sabe disso, há inúmeros exemplos históricos disso acontecendo. E sim, pode acontecer do Trump vir a ser essa figura, mas eu acho complicado chamar ele disso agora, porque chamar ele disso agora significa começar a alienar uma parte enorme do eleitorado que o elegeu. Então, a gente tem que Exato. ter muito cuidado. Nosso papel de críticos e avaliadores e analistas e tudo mais, a gente tem que ter cuidado na forma como a gente apresenta essas visões e na forma como a gente conversa com as pessoas, porque tudo que a gente não quer é alienar aqueles que pensam diferente da gente. Porque se a gente fizer Exato. isso, nada anda, né? Não vai mudar não. E você falou muito bem essa coisa que tá difícil explicar ainda por que ganhou, porque se você for dar uma resposta simples, ele ganhou porque ele teve mais voto, né. Se ele teve mais É, voto, ele conseguiu se comunicar melhor, né. E podemos tentar entender isso. Por que que ganhou? Não, porque ganhou porque teve mais voto. É simples assim. Mas a gente tenta, né, e você está fazendo muito bem, e sempre fazer, acho que essa cautela ela é porque até também chamar de autoritário e de fascista agora, iniciar esse jogo, é estimulá-lo também a seguir esse caminho. Quando você exato, reconhece a vitória exatamente. e propõe uma transição pacífica, você está trazendo ele para a arena da democracia, não é isso? É exatamente isso, Kenny. A forma de tratá-lo nesse momento é: ele venceu, justo, Isso, democraticamente. Ele realmente ganhou no voto popular, ganhou no colégio eleitoral, pela via democrática. Olha só como a via democrática funciona. Olha só como a via democrática entrega resultados diversos. Às vezes os resultados são ruins para o candidato e às vezes os resultados são isso, bons. O Trump isso. já viveu essa experiência intensamente, porque ele já ganhou uma vez, perdeu outra e ganhou de novo.
Então, assim, a própria experiência dele mostra claramente como que a democracia funciona. E diante disso, eu acho que você colocou muito bem um ponto, embora eu acho que ele, Trump sendo Trump, ele passa sempre por cima dos fatos Isso, com uma isso. facilidade incrível, né? Mas você disse algo que é verdadeiro, que é o seguinte: no fim das contas, essas eleições tiveram um resultado rápido. A gente achava que possivelmente não seria assim, poderia demorar meses até a gente saber o resultado, mas não houve isso. E O 2020 resultado foi saiu só no sábado. saiu só no sábado, e mesmo depois de sair, ainda ficou uma nuvem Uma negra briga. pairando, porque ninguém sabia exatamente o que o Trump ainda ia fazer, né? Ele estava dizendo que a eleição tinha sido roubada, que ele ia substituir os delegados no colégio eleitoral, que ele ia que ele ia tentar substituir as pessoas que estavam responsáveis pela contagem de voto nos tribunais eleitorais estaduais. E, enfim, ele criou uma confusão danada e ele levou essa confusão até o dia da posse, com o 6 de janeiro no meio do caminho. Então, assim, poderia ter sido muito turbulento. Não será, porque ele venceu de forma contundente, de acordo com as regras da democracia, e ponto. E diante disso, todo aquele papo de que as eleições de 2020 foram roubadas e não sei o que, realmente cai por terra, porque como Isso. assim? Ele ganhou, olha aí, funciona, né? Funciona. Ô, Mônica, eu queria aproveitar a tua boa formação em economia, você entende muito do tema. Os grandes números do governo Biden, o desemprego está baixo, a economia está crescendo. Teve uma recuperação da economia, no entanto, muita gente se queixa do preço da moradia, que é uma questão muito grave nos Estados Unidos. A gente vê documentários aqui sobre pessoas que vivem nos carros e trabalham nas grandes empresas e não tem onde morar, a questão dos alimentos. Teve uma influência da economia muito forte nessa eleição, o Biden não soube comunicar. A gente vê um pouco no Brasil, por exemplo, bons indicadores econômicos que não estão colados na popularidade do governo, mais ou menos como acontece aqui. Analise isso um pouco para a gente, Mônica, por favor. Essa é a questão. E sim, a economia foi extremamente importante nessas eleições. Eu achei curioso que teve gente que eu vi, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, e outros analistas também em outros lugares, dizendo que a economia não foi tão importante dessa vez. A economia foi fundamental. Assim, se a gente for olhar as pesquisas de opinião todas que saíram, as mais recentes, as mais antigas, as do meio do caminho, não importa, em todas a economia foi destacada pelos eleitores. E em todos os eleitores se mostraram insatisfeitos com o andamento da economia no governo Biden. Por quê? Você falou muito bem aqui, Kennedy. Os grandes números estão bons. A economia está crescendo, o mercado de trabalho está ótimo, desemprego está baixo, os salários estão subindo, continuam se recuperando, já mais do que se recuperaram, na verdade. Vagas estão sendo criadas, então tem novos empregos surgindo. A economia está bem. Agora, o problema é que quando a gente olha para níveis e níveis de coisas que afetam o bolso dos eleitores, a gente vê um quadro que é bom, mas que é difícil de comunicar para o eleitor que diante disso o quadro está bom. Então, o que eu quero dizer aqui? Vamos tomar preço. A gente pode olhar para preço de duas maneiras. A gente pode olhar para preço em nível, então, nível, preço é tal, preço é X, preço é Y, preço é Z. Ou a gente pode olhar para os preços em termos de variação. A variação dos preços é a inflação, né? Como a gente sabe. Então, uma coisa é olhar para nível, outra coisa é olhar para variação. Não são a mesma coisa. Por quê? Porque você pode ter a seguinte situação. Você pode ter uma situação em que a inflação sobe e aí os preços, obviamente, nesse contexto, estão subindo, porque isso é o que é a inflação. Aí os preços chegam num determinado novo patamar. Eles estavam num patamar mais baixo e vão para um patamar mais alto. A partir do momento que eles chegam nesse patamar mais alto, a inflação até começa a ceder, mas ela não cede o suficiente para que os preços voltem ao patamar anterior. Eles continuam num patamar elevado. Se a gente for olhar para o governo Biden, foi exatamente isso que aconteceu. Teve inflação, então o patamar era esse. Teve inflação, preços subiram. Aí teve queda da inflação, preços caíram um pouquinho. Porém,
o nível continua muito alto comparado ao nível antes da inflação, que foi exatamente o final do governo Trump. E isso é isso pesou muito, porque o que é isso? Isso significa que as pessoas vão às lojas, ao supermercado, botar gasolina no carro, seja lá o que for, e elas pensam assim, pô, o preço do iogurte, que era, sei lá, X, agora é X mais 3. Como assim X mais Ficou 3? Por mais que isso caro não viver, voltou? né? O custo de vida aumentou, ficou mais caro, né? É isso. Mas não é só o custo de vida no Uhum. sentido da variação, é o custo de vida no Sim, sentido do nível. Então, a quantidade de dinheiro que você tem que despender agora é maior. O que você entrega de dinheiro isso, para comprar algo é mais, porque o isso. nível está mais alto. Então, isso pega os eleitores. A Sim, contrapartida disso, que foi o aumento dos juros, então, de novo, uma variação, o aumento dos juros. Os juros estavam baixos, né? Aí, no governo Biden, teve inflação, os juros subiram. Então, os juros mudaram de patamar também. A partir de um determinado momento, eles pararam de subir. E a política monetária vem tentando suavizar agora os juros. Mas eles continuam num patamar mais elevado do que eles estavam antes. Então, de novo, o nível é outro. Por que isso importa? Porque, lembrando, as famílias aqui nos Estados Unidos se endividam para consumir. Muito mais do que no Brasil, porque é uma cultura muito diferente nesse aspecto. Existe uma cultura de endividamento e o acesso a crédito é muito fácil. É muito mais fácil do que no Brasil. Você ter um cartão de crédito, tirar um cartão de crédito e tal, é muito fácil isso aqui. Então as pessoas se endividam. Essas dívidas com os juros mais altos ficaram mais caras. Então as pessoas estão vendo preço mais alto, pagamentos mais altos do que elas faziam antes, porque os juros estão mais altos. E dentro desses pagamentos tem um item que é fundamental. Você citou moradia. Aqui, as pessoas ou elas têm as suas próprias casas, caso em que elas vão pagar, o que elas estão pagando agora são as hipotecas mais elevadas, porque os juros das hipotecas subiu também, então também patamar mais elevado dos juros leva a um peso maior das hipotecas no bolso do eleitor, então também teve um esgarçamento do bolso por essa via, um esgarçamento do bolso pela via dos juros mais elevados, impactando o que as pessoas pagam de serviço das dívidas que elas têm. E, em cima de tudo isso, o fato de os preços das moradias em particular, assim como os outros preços da economia, também mudou de patamar. Então, não só o preço de uma casa, se você quiser comprar uma casa, mas os aluguéis aqui estão muito altos. sim. Então, essas mudanças de patamar, dessas variáveis que eu mencionei, elas têm um peso muito grande porque é o dia a dia das pessoas, é o que elas vivem no dia a dia. E o que elas dizem é: o que eu estou pagando hoje é muito mais do que eu pagava no governo Trump. E isso é verdade. Isso não é Verdade. mentira. Isso é Agora, fato. Mônica, não tem uma armadilha para o próprio Trump aí, porque as propostas econômicas que ele está apresentando, elas tendem a beneficiar essa classe média, esses trabalhadores ou não, pelo que ele anunciou na campanha. E também o anúncio dele de que taxar os produtos chineses, ou seja, esses produtos vão ficar mais caros aqui, isso pode gerar mais inflação, enfim, queria que você analisasse um pouco se ele, com o que ele falou, ele não vai cair na armadilha que ele criou para ele mesmo. Kennedy, de novo, eu tenho muito cuidado com isso, porque isso Tá. era o que a gente achava em 2017. Lembra? A gente já sabia ali em 2016 e tal, a gente sabia o que o Trump estava anunciando. A gente sabia que ele ia fazer guerra comercial com a China, a gente sabia que ele ia, enfim, adotar políticas muito mais protecionistas do que governos anteriores. E, com base nisso, fizemos muitas análises, e lá no Peterson Institute for International Economics, onde eu trabalho, a gente fez um monte de análise em 2016 e 2017, apontando precisamente para, olha, essas tarifas elas vão ter um efeito no consumidor, elas no final das contas vão gerar mais inflação e tal. Porém, nada disso aconteceu. Não no governo Trump. Então, assim, em princípio, elevação de tarifas pode vir a ser uma pressão inflacionária?
Sim, porque uma tarifa é como se fosse um imposto sobre vendas. Só que é um imposto sobre vendas em produtos importados. Então, os produtos importados ficam mais caros. Agora, os produtos importados mais caros contaminam todos os preços na economia? Porque é isso que você precisa para ter inflação. Não necessariamente. Essa é a resposta. Então, assim, a política do Trump vai prejudicar os consumidores? Sim, provavelmente. Mas isso vai acontecer no curto prazo? Não, não vai. Então temos um tema. Então, de Outro tema aqui novo, que. Ah, desculpe, continue. só para terminar esse ponto, fica muito difícil você mostrar para o eleitor que, por causa da tarifa XYZ, ou da guerra comercial, ou da política que o Trump vai fazer aqui assim assado, isso vai elevar a inflação. É muito difícil dizer isso para o consumidor, porque se isso não acontecer imediatamente, qualquer pessoa vai atribuir outras causas àquela inflação que surgiu, não as políticas, não a tarifa, entendeu? Isso. Não as políticas, porque o efeito vem muito depois. Outras coisas acontecem e as pessoas acabam atribuindo outras causas. É. Então, é ingrata essa posição da gente tentar explicar esse tipo de coisa para as pessoas, porque as pessoas não compram essas explicações, porque elas não acontecem no tempo que elas imaginam que deveriam acontecer, entendeu? E a extrema-direita não tem compromisso com a verdade, né? Ele vai pegar e vai falar. Não, A gente nenhum. lembra Então, para na eles, ó, pandemia. faz como Era o tudo vírus fez. chinês. Agora a China vira o espantalho novamente, o inimigo externo. Estamos nessa por causa da China. Eu queria passar agora para a questão da política externa. Que impacto vai ter do ponto de vista para a mudança climática? Nós estamos vendo uma emergência climática, na verdade, né? Tem toda uma agenda ambiental que a gente devia estar, os países todos unindo esforços para reduzir o aquecimento do planeta. Que impacto que tem nisso? E em relação, Mônica, com as relações com a Rússia, a posição em relação a Gaza, Ucrânia, analisa um pouco essa política externa do Trump que vem por aí. O Trump, deixa eu começar pelas questões climáticas. Evidentemente, o negacionismo estará de volta, com força. E é negacionismo em todas as esferas, porque a gente está falando de negacionismo da ciência. Então, isso vai ter impacto não só sobre clima e políticas de adaptação climática e políticas que visem abordar as questões climáticas de forma séria, mas vai afetar também políticas de saúde pública aqui e outras. Então, assim, o efeito vai ser bem generalizado dessa orientação do Trump em relação à ciência, em relação a essas questões. Nas questões climáticas em particular, o antagonismo à China é absolutamente contraproducente. Por quê? De um lado, a China detém o controle de todas as cadeias de produção de energia renovável. Os Estados Unidos não têm como fazer nada na área de renováveis sem a China. Os Estados Unidos não têm cadeia de produção em que os Estados Unidos sejam o principal protagonista. Isso não tem nas cadeias de renováveis. É a China que cumpre esse papel. Então é muito difícil os Estados Unidos conseguirem se desvencilhar por completo da China. Se o fizerem, é porque farão uma reviravolta para combustíveis fósseis e vão largar toda a agenda climática de lado. O que isso significa? Para o mundo Que é isso é mais ou menos o péssimo. que o Trump prometeu, né? É, Que é para o exatamente o que ele mundo, prometeu, né? isso. Para o Para o mundo mundo é isso é péssimo. péssimo, mas para os Estados Unidos é péssimo também. Porque o que está acontecendo? A China está avançando. A China está avançando nas renováveis, está avançando em veículos elétricos, é o principal produtor e exportador de veículos elétricos. E os europeus, por exemplo, que são bem mais pragmáticos do que os norte-americanos hoje em dia, os europeus, percebendo isso e sabendo da necessidade existencial de fazer alguma coisa na área climática, os europeus adotaram uma postura completamente diferente da norte-americana em relação à Isso. China. Sim, puseram tarifas e tal, porém, é importante destacar que empresas, por exemplo, do ramo automotivo, empresas europeias, empresas alemãs, por exemplo, fabricantes de automóveis, estão na China, produzindo veículo elétrico na China. Por quê? Inclusive Porque o Elon produzindo, Musk. inclusive o Elon Musk. Agora, por que eles estão fazendo isso?
Porque os chineses desenvolveram uma tecnologia para a produção de veículos elétricos que está mais avançada, eles inovaram mais, estão mais avançados do que o resto do mundo. Então, os europeus estão lá para aprender, absorver essa tecnologia e se manterem competitivos. Os Estados Unidos estão fora dessa. À exceção da Tesla, não tem empresa nenhuma atuando na China e fazendo atuando nessas transferências de tecnologia que são super importantes. Então, os Estados Unidos estão ficando para trás. E isso começou a acontecer no governo Biden, não foi nem no governo Trump. Essa coisa de ficar para trás em relação à Europa, em relação à China, no que diz respeito a renováveis, veículos elétricos e tal, isso daí já é uma realidade. Com o Trump e com essa orientação de política externa e de política interna, os Estados Unidos vão ficar mais atrás ainda da Europa e da China. Porque aqui eu acho que é importante que todo mundo entenda o seguinte: claro que os Estados Unidos continuam sendo a principal economia do planeta, mas eles perderam muito chão. Eles continuam perdendo chão. Tem uma reorientação geopolítica em andamento. Isso está acontecendo. Os Estados Unidos estão perdendo espaço, a China está ganhando espaço e a União Europeia está fazendo o jogo de tentar se encaixar em algum lugar. Portanto, eles não querem antagonizar ninguém, entendeu? Eles não querem antagonizar os Estados Unidos, eles não querem antagonizar a China. Então, todo esse ambiente, todo esse xadrez geopolítico que eu acabei de colocar aqui, ele agora fica muito mais complicado com o Trump, né? Então, tudo se complica. Os conflitos, o Trump não quer conflito, então ele vai tentar tirar os Estados Unidos dos conflitos que estão ocorrendo no mundo. O que vai deixar a Europa em estado de absoluta vulnerabilidade, porque a Europa fica sozinha para enfrentar a Rússia e China na questão Ucrânia, né? Os europeus já sabiam que isso podia acontecer e se movimentaram muito rapidamente na transição energética para conseguir se desvencilhar da Rússia e do gás natural e tal, o mais rapidamente possível. E estão conseguindo. Isso é importante que todo mundo saiba. Eles estão conseguindo. A Europa avançou muito na questão da transição energética. Então, assim, no geral, o que vai acontecer? Vai ter uma bagunça na área climática, porém, os países que estão engajados na transição vão continuar a fazer a transição. Os Estados Unidos vão acabar ficando para trás e vão perder espaço, vão perder ainda mais, vai ser mais rápido o declínio agora com o Trump se isolando, porque a postura dele é isolacionista. E isso vai ficar visível, mas isso vai ficar visível mais para o fim do mandato dele do que para o início. Então, isso é a questão climática. A questão saúde pública é igualmente ominosa. Por quê? Nós temos várias coisas rodando pelo mundo. Nesse momento, aqui nos Estados Unidos, tem gripe aviária instalada acho que não sei se você chegou a ver, mas tem já notícias de gripe aviária em várias fazendas aqui. Está eclodindo, a gripe aviária está eclodindo aqui nos Estados Unidos. O H5N1, o vírus, ele está circulando. E se a gente for olhar as tendências estão mostrando que esse vírus está penetrando mais e mais nos países e está chegando bem perto de uma transmissão entre humanos, assim. Por enquanto, a transmissão ainda é muito zoonótica, né? Muito de aves para humanos, mas a qualquer momento isso pode virar. A gente já viu isso, a gente sabe que essas viradas elas se dão muito rapidamente. E o vírus da influenza, o H5N1, este em particular, ele é um vírus zoonótico, então ele vai pular de espécie. E aí a gente para pensar... Podemos ter uma nova pandemia. E aí? E quem vai tomar as rédeas de organizar e mais ou menos tentar pensar como é que a gente vai lidar com riscos à saúde pública dessa natureza? Não serão os Estados Unidos, porque o Trump vai colocar
Ele vai colocar o Robert Kennedy no governo dele. O Robert Kennedy é o principal proponente anti-vacina aqui, é anti-ciência, anti-vacina, anti-tudo. Então, a questão saúde pública, porque isso aqui afeta o mundo inteiro, a questão saúde Isso. pública e o que o Trump fará é extremamente relevante. E a política externa, isso também, porque, no final das contas, a dimensão pandemia é uma dimensão global. Então, no fim, você precisa de coordenação, cooperação enfim, muitas coisas que não vão acontecer. Então, a política externa não estará voltada para isso, que deveria estar, não estará. Então, na questão saúde pública, a gente também vai ter um problema. E isso daí vai começar a ter efeitos diversos, né? Porque como a gente viu na pandemia, tudo é interconectado. Tudo está interconectado. Então, no final, se algo tá andando mal ou não está sendo corretamente endereçado ou tratado, ou seja lá o que for, aquilo vai ter um efeito em outra coisa e vai respingar em outro lugar. E, às vezes, esses efeitos serão severos. Então, assim, os riscos das coisas não seguirem um rumo que seja mais ou menos adequado para todo mundo, os riscos são enormes. Assim, o risco de dar errado, O mundo fica mais perigoso com o Trump, Mônica. Sim, o mundo fica mais perigoso com o Trump, sem nenhuma dúvida. Questão de Gaza. O Netanyahu falou que o Trump teve a maior volta por cima da história, the greatest comeback, né? O Trump adora essas expressões e tal. Essa questão de Gaza atrapalhou muito os democratas, você acha, o peso na derrota da Kamala Harris? Eu acho que atrapalhou muito, sim, Kennedy. Eu acho que atrapalhou bastante, porque o posicionamento da Câmara nunca foi claro em relação a Gaza. Nunca. Ela sempre tentou aquele meio do caminho impossível, do tipo, eu vou tentar não tomar posição e não aborrecer ninguém. Não existe isso em Não política. deu Não certo. existe. Isso. Você não tem como não aborrecer ninguém. Alguém vai ficar aborrecido. E eu sei, por exemplo, que entre o grupo mais jovem, então as pessoas aí entre 18 e 25 anos e tal, que é exatamente o grupo demográfico dos meus 2 filhos, eles próprios que votaram na Câmara e tudo, eles estavam muito decepcionados com ela e com a postura dela e com a postura dos democratas na questão Gaza. Então, assim, sim, pesou. Isso daí pesou. Esse não posicionamento dos democratas, eu diria mais, a tentativa na reta final dos democratas tentarem parecer mais moderados e próximos daquilo que eles imaginam que seja o republicano moderado, acabou com eles. Ô, Mônica, antes da gente entrar nos efeitos para o Brasil, eu queria analisar com você. O Trump tem essa vitória, os republicanos recuperam maioria no Senado, e há uma possibilidade grande, ainda está em apuração, de eles terem maioria também na Casa dos Representantes, que equivale à Câmara dos Deputados no Brasil. Eles têm, na Suprema Corte, uma maioria de 6 juízes conservadores, né? Isso, inclusive, reverteu uma decisão histórica dos Estados Unidos que nacionalizava o aborto. Agora, tem uma diferença grande, quando a gente compara com o Brasil, que é a questão das Forças Armadas. Os militares nos Estados Unidos, eles são legalistas, eles respeitam a Constituição. Esses arrobos autoritários do Trump, se porventura ele insistir nele, que a gente conhece a figura, você acha que as Forças Armadas aqui podem ser uma instituição que vai resistir a essa tentativa autoritária? Essa é uma pergunta muito interessante e a minha resposta para ela é: eu não sei. Porque o Trump fez uma coisa esperta ao colocar o J.D. Vance como vice-presidente. O J.D. Vance, ele lutou no Afeganistão, ele é veterano. E Fuzileiro em naval, né? sendo veterano, isso, exatamente. E em sendo veterano, ele tem um histórico e tem uma entrada com os militares. Aí eu estou falando mais assim não Sim. dos militares de alta patente, né? Eu estou falando assim mais dos veteranos, das pessoas que ainda estão na ativa, mas que não têm esses cargos mais altos e tudo.
o J.D. Vance, ele mobiliza essas pessoas, e ele mobilizou essas pessoas nas eleições, assim, e aí fica a dúvida, entendeu? É Entendi. verdade, os militares são legalistas, você tem toda a razão, eles, constitucionalmente, eles existem para proteger a Constituição. Então, aqui, isso está muito bem elaborado dentro da Constituição e eles entendem ser este o papel deles. Agora, as pessoas que compõem esse grupo também são eleitores, também têm preferências políticas. Só uma outra coisa interessante, eu queria falar do Lula, mas eu não queria deixar de falar desse personagem, não. Tem um limite para mandatos nos Estados Unidos. Um presidente só pode ter 2 mandatos. É por isso, por exemplo, que o Barack Obama não pode voltar a ser candidato, mesmo depois de o Trump e o Biden terem sido presidentes. O J.D. Vance é a grande aposta republicana para o futuro com essa vitória do Trump? Eu acho que sim. O J.D. Vance foi indicado e, inclusive, foi apoiado, né? Porque ele tem essas ligações pelo pessoal da área de tecnologia. Então, sim, o Elon Musk, mas não só o Elon Musk, teve o Peter Thiel, teve uma porção de outros que são, enfim, grandes empresários da área tech que são amigos pessoais, inclusive, do J.D. Vance e que apoiaram a candidatura do J.D. Vance e apoiaram a candidatura do J.D. Vance e do Trump por uma razão que está sendo esquecida por todos, e eu vou falar dela aqui. Por que o Elon Musk apoiou o Trump? Porque os democratas estavam querendo regular as empresas tech. Regular. Regular significa impor restrições né? Então, constranger as empresas de tech, que é necessário, é preciso fazer isso. Mas os democratas disseram claramente que iam fazer isso. O que o pessoal do povo tech fez, pelo menos esses, se organizaram para que isso não acontecesse. E foram apoiar o Trump, porque o Trump não vai regular nada. E eles sabem, E a eles não, e a têm a garantia empresa disso. de exploração espacial do Elon Musk, desculpa te interromper, ela depende de muita verba federal, verba do orçamento, é orçamento público, é indústria militar, né, é o aparato industrial militar dos Estados Unidos, não é isso? Inclusive Exatamente. regulação para liberar, afrouxar a legislação ambiental no Texas lá, pra onde ele tem uma base de lançamento, né, Mônica? Ou seja, ele tinha todo o interesse Exatamente. na vitória do Trump. Exatamente. E aí eu vou colocar um outro ponto. Não é só a empresa do Elon Musk, não são só os foguetes do Elon Musk, tá? É, todo o ecossistema de inteligência artificial aqui, todo o ecossistema, e ele é grande, ele não é pequeno, todo o ecossistema de inteligência artificial estava morrendo de medo, se pelando de medo dos democratas. Porque os democratas haviam deixado claro que AI, inteligência artificial, ia ser regulada inequivocamente. E, claro, o pessoal da inteligência artificial não quer isso de jeito nenhum, mas não regular o povo, não regular essa parte da economia é algo que tem consequências muito graves, e isso eu analisei no meu podcast. Eu tenho um podcast no Peterson Institute em inglês, chamado Policy for the Planet, e tem um episódio no meu podcast que ainda não saiu, que eu fiz com um especialista em inteligência artificial, e a gente conversava sobre como que inteligência artificial afeta o meio ambiente. E ele tem, o pesquisador com quem eu conversei, ele tem vários estudos recentes que ele fez mostrando não só o impacto ambiental do uso exagerado de energia pelos centros de processamento de dados que são utilizados por AI, né, por Artificial Intelligence, por inteligência artificial, mas não só a energia. Energia todo mundo já sabe, usa demais e tal, tem uma pegada de carbono aí, porque, afinal de contas, né, quais são as fontes de energia que eles utilizam e tal. Então, essa parte já é conhecida, está todo mundo já olhando para isso. Mas a parte menos falada, que esse pesquisador com quem eu conversei me alertou, é a parte que toca, por exemplo, o uso da água. Centros de processamento de dados utilizam água loucamente, porque você precisa resfriar os computadores e, enfim, as máquinas todas que estão lá trabalhando a 1000 por hora e outras coisas. Então, o uso de água é muito grande e muito maior do que muita gente imagina. E esse uso de água, ele não está sendo adequadamente reposto. Então, o que acontece? Quando um centro de dados usa água, a água evapora.
ela não é reutilizável. Então, é preciso ter uma regulação para que esses recursos, os que vão para a área energética, os que vão para a água, para que eles não sejam mal utilizados ou utilizados de uma forma que prejudique, por exemplo, a saúde das pessoas. Então, tem uma análise que eu achei muito legal, um estudo que eu achei muito legal, foi um estudo que traçava precisamente o impacto do uso de água nas localidades onde tem muitos centros de dados e o que isso significa para a saúde das pessoas nessas localidades. A saúde das pessoas está sendo impactada. Tem dados, tem evidência que mostra isso. Então, e essa coisa do uso da água no Mato Piba, no Brasil, por exemplo, os lençóis freáticos, os aquíferos, estão sendo largamente utilizados pelo agronegócio. Isso é um debate que tem que ser feito porque tem problema com o abastecimento d'água, tudo ligado. Está tudo interconectado. Então, no final, as empresas de tech estão lá apoiando J.D. Vance, apoiando o Trump, porque não querem que ninguém meta o dedo naquilo que eles fazem e aquilo que eles fazem está tendo impacto no meio ambiente. Então, olha como está tudo interrelacionado e olha como que a gente deve entender o papel político do J.D. Vance. Tá aí, E olha como é que a gente está político começando a descobrir porque que o Trump ganhou, também em redes sociais. Então vamos chegar a essa conclusão até o final, porque ele teve mais votos. Ô, Mônica, falar do Brasil agora. O presidente Lula não escondeu de ninguém que torceu para a Kamala Harris, tem uma boa relação com o Biden, a questão da aliança no mundo do trabalho, democracia. Trump eleito, né, presidente eleito, o Lula soltou uma nota desejando sorte, dizendo que era preciso ter diálogo e tal. Que efeito tem para o Brasil a eleição do Donald Trump? Não vai ser bom. Não vai ser bom. Eu estou preocupada, estou sincera, estou muito preocupada, porque o Trump vai antagonizar o Brasil. Não vai. O Trump vai antagonizar o Brasil. Lembrando que a gente tem, por várias razões, né? Primeiro porque, bem, o Lula não é visto como um presidente amigo. O presidente amigo na região é o Milei, né? Então, existe sim uma possibilidade. A América Latina não vai ser prioridade no governo Trump, vamos deixar claro. A América Latina só é prioridade no que diz respeito à política imigratória. Só. Então, assim, só e tudo, né? Porque o Trump vai fazer as deportações que diz que vai fazer. Isso ele fará. É promessa de campanha isso, ele vai fazer. E quem vai ser deportado? Latino-americanos. Né? Majoritariamente. Isso. Então, o interesse do Trump na América Latina é esse e só esse, não tem outro. Porém, o Trump gosta de uma confusão, ele adora criar uma confusão. Quem é que também gosta de uma confusão? O Milei. Então, sim, vai ter confusão em cima do Brasil, vai ter confusão criada em cima do Brasil. E isso me preocupa, porque a gente tem 2 anos até as eleições de 2026. Nesses 2 anos, a gente precisa dar conta de entender o que o eleitorado no Brasil pensa, porque ninguém sabe, a verdade é essa, ninguém tem em conta precisamente o que o eleitorado no Brasil quer e o que o eleitorado no Brasil não quer. Então é preciso ver isso direito, porque a gente já viu aqui nos Estados, tomando os Estados Unidos como exemplo, que se você não fizer o dever de casa para entender o que o seu eleitorado quer, não dá coisa boa no final. Os democratas não fizeram esse dever de casa, acharam que os eleitores ficariam satisfeitos com a mensagem sobre democracia. Pois bem, democracia é um conceito abstrato. Você fazer campanha em cima de um conceito abstrato é a estratégia certa para você não levar voto. Porque o eleitor não vota no abstrato, o eleitor vota no concreto. O que é o concreto? Preço subiu, juro subiu, eu não tenho mais tanto dinheiro sobrando no fim do mês, porque eu estou gastando muito mais, então para mim a economia está ruim. Isso é concreto. A democracia vai acabar, a democracia está em risco, as instituições... Isso não é concreto. Porque não aconteceu, o eleitor não está vendo isso. Tem uma lição aí para o Brasil, né, Mônica? Tem uma lição essa é para uma lição 2026, né? muito importante, Kennedy, essa é uma lição muito importante. A outra lição muito importante é a seguinte: não adianta ficar apresentando para o eleitor pauta identitária. Não adianta, porque, de novo, é abstrato, não é concreto. E não é para todos também, é para alguns.
por mais que a gente goste das pautas identitárias, por mais que a gente defenda determinadas coisas, a gente tem que ter um pouco de pé no chão em relação a o que as pessoas estão entendendo a partir do que a gente está dizendo. E o que aconteceu aqui nos Estados Unidos foi o seguinte: as pessoas identificaram na imagem da Kamala, até porque ela representa isso na imagem dela, identificaram na Kamala Harris todas as pautas identitárias do Partido Democrata. E as pessoas ficaram com medo. Porque elas falaram assim, o que os democratas vão fazer? Vão perseguir pauta identitária? Não é isso que eu quero. Eu preciso recuperar minha renda. Eu preciso que o meu bolso esteja sólido. Eu tenho que chegar no final do mês com uma sobra de dinheiro. Como é que eu vou ter isso com pauta identitária? Então, essa é outra Elas são lição muito que a gente tem que importantes, levar né? para o Brasil. Elas são muito importantes, é importante respeitar as minorias, mas o Duda Mendonça dizia que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então esse é um desafio. Exatamente. Ô Mônica, tem um encerramento aqui do programa, é um bate e volta. Eu te pergunto e você responde sucintamente, rapidamente, porque o nosso tempo aqui acabou. Um cantor ou uma cantora da sua preferência? A pessoa que eu mais admiro, assim, inequivocamente, Caetano Veloso. Uma música? Tempo. Tempo, Um tempo, escritor ou uma tempo, tempo. escritora? Canta bem. Um Machado de escritor ou Assis. uma escritora? Machado de Assis. Um Machado de livro? Assis é um livro, Memórias do Subsolo, Dostoiévski. Um filme preferido? Filme preferido, um filme belga que concorreu ao Oscar em 2022, que se chama Close. É lindo, a história de 2 meninos, é lindo o filme. Amei esse filme, já vi esse filme umas 4 vezes. Um lugar? Menorca, Uma inspiração? meus filhos, Um amor? a minha família mais próxima, as pessoas que moram comigo. Mônica, eu agradeço muito a sua entrevista, viu? Obrigado. Mais uma vez, foi muito bom conversar com você. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado mesmo, viu? Obrigada, Kennedy. É sempre um prazer enorme conversar com você. Eu adorei. Muito obrigada. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. Um grande abraço. Até a semana que vem.